Olá, boa tarde para você. Já disse no Jornal da Manhã e torno a repetir. Uma honra ter a sua companhia nesse 1º de janeiro. Vamos manter a tradição e conferir algumas das notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Com mais dias úteis em comparação com 2023, as perdas do comércio com os feriados nesse ano devem ser um pouco menores, mas ainda com impacto significativo. Segundo estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o prejuízo do setor deverá chegar aos 28 bilhões de reais. Apesar de beneficiar segmentos como o turismo, feriados em dias úteis impactam o varejo com queda no nível de atividade e aumento de custos operacionais. Em média, cada feriado em dias comerciais de 2023 gerou um prejuízo de 3 bilhões e 220 milhões de reais ao varejo. E em 2024 está previsto um valor 4% menor. A principal novidade no calendário é a inclusão de um novo feriado nacional em 2024, que é o Dia da Consciência Negra, em novembro, somando um total de 10 datas. A incidência dos feriados em dias úteis favorece alguns setores da economia, como o turismo, mas gera prejuízos para o comércio por conta de fatores como a queda no nível de atividade e elevação dos custos de operação. A CNC lembra que os feriados não são vilões da economia, mas que o setor produtivo é uma balança que precisa estar sempre em equilíbrio, já que os segmentos ligados ao turismo se beneficiam desse calendário, o que é muito positivo. Mas segmentos econômicos, como o varejo, registram perdas com lojas fechadas e menor movimentação de público, por exemplo. Pelas contas da Confederação, cada feriado reduz a rentabilidade anual média do setor comercial como um todo em 1,29%. Desse modo, os feriados do próximo ano deverão impactar o excedente operacional do comércio em 9%. Os ramos de atividade em que a relação folha-faturamento se mostra mais elevada tendem a sofrer os maiores impactos. É o caso dos segmentos de hiper e supermercados e de comércio automotivo, que juntos responderão por 40% das perdas previstas. Lembrando que esses dois segmentos concentram mais de 44% da folha de pagamentos do comércio brasileiro. Outro fator que tende a impactar os feriados em 2024 é a nova portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, publicada em novembro deste ano, que determina que as atividades comerciais deverão recorrer a negociações coletivas, autorizando o exercício laboral aos domingos e feriados, o que tende a dificultar a abertura dos estabelecimentos em dias considerados não úteis. A CNC participa de uma mesa nacional de negociação que tem o intuito de adequar a nova diretriz às peculiaridades das atividades econômicas exercidas pelo comércio de bens, serviços e turismo. O Luz para Todos, maior programa de universalização de acesso à energia elétrica do mundo, retomado pelo Ministério de Minas e Energia em agosto de 2023, alcançou a meta de mais de 61 mil famílias atendidas. O programa Luz para Todos é um conjunto de medidas públicas do Brasil que visa levar eletrificação a áreas remotas e com tarifas subsidiadas pelo governo federal, governos estaduais e distribuidoras. Com investimento de R$1 bilhão, o Pará foi o estado do norte do país com maior número de ligações do Luz para Todos, ultrapassando em 60% a meta prevista no novo programa de aceleração do crescimento, com 12.300 conexões no meio rural e mais de 11 mil em áreas remotas. No Nordeste, um total de 19 mil unidades consumidoras foram beneficiadas pelo Luz para Todos. A maior parte das instalações se deu por extensão de rede, sendo a Bahia o estado mais beneficiado, com 7.800 unidades consumidoras atendidas. No Maranhão, os objetivos foram superados em 47%, com mais de 3 mil unidades consumidoras atendidas em áreas rurais e cerca de 980 localizadas na área maranhense correspondente à Amazônia Legal.
A região Centro-Oeste também foi beneficiada com novas ligações do Luz para Todos. Em 2023, o número de unidades consumidoras chegou a quase 1.400, com atendimento em Goiás e Mato Grosso. Para 2024, a meta do programa Luz para Todos no PAC é atender 75 mil unidades consumidoras com o serviço público de distribuição de energia elétrica. Os investimentos previstos chegam à ordem de 2,5 bilhões de reais em benefício de mais de 300 mil pessoas em áreas rurais e em regiões remotas da Amazônia Legal. Na Venezuela, um ilustrador utiliza os tradicionais quadrinhos para denunciar as violações de direitos humanos ocorridas no país. A forte repressão contra as manifestações de 2017 se tornou um dos temas. Não há herói que salve o dia, nem final feliz, nos quadrinhos desenhados pelo ilustrador Lucas Garcia Paris, que dá voz às vítimas de violações dos direitos humanos na Venezuela por meio da arte. As ilustrações retratam graves episódios de repressão e violência, como nos protestos que aconteceram contra o presidente Nicolás Maduro em 2017. O massacre de El Amparo, quando soldados e policiais fuzilaram 14 pescadores perto da fronteira com a Colômbia em outubro de 1988, também virou tema. Os quadrinhos de Garcia Paris nasceram em colaboração com organizações não governamentais, a exemplo do Programa Venezuelano de Educação e Ação em Direitos Humanos, diante da necessidade de uma linguagem e uma iconografia que estivessem mais próximas das pessoas. É por isso que te digo, se você me falasse há 10 anos que utilizaríamos os quadrinhos para tratar temas centrais do país, eu não teria acreditado. Como explicamos o que está acontecendo no país aos jovens que estão nos protestos de uma maneira mais simples e mais próxima deles, para que possam ser mais receptivos? Então, começamos com os desenhos. Publicamos um sobre a rebelião de 2017, explicando o que acontecia por meio dos quadrinhos. No poder desde 2013, Maduro busca mais uma reeleição em 2024, mas enfrenta graves acusações de violações dos direitos humanos. A repressão de seu governo contra as manifestações de 2017, que tiveram mais de 100 mortos, é alvo de uma investigação em curso no Tribunal Penal Internacional. A Venezuela conta com grande tradição na caricatura, apesar de o gênero ser pouco explorado no país atualmente. Pelo menos nos quadrinhos de Lucas Garcia Paris, arte e protesto caminham juntos para denunciar as injustiças. Uma vacina contra o câncer de pele pode estar disponível no ano que vem, em 2025, o que representaria um passo histórico no tratamento à forma mais grave da doença. Estudos realizados concluíram que o imunizante reduz o risco de morte em 49%. Estima-se que somente no ano de 2020 tenham surgido 325 mil novos casos e ocorrido 57 mil mortes pela doença. Diferentemente dos imunizantes convencionais, as chamadas vacinas terapêuticas tratam uma doença em vez de preveni-la e também treinam o sistema imunológico para agir contra o invasor. Os projetos da Moderna receberam um impulso nesta quinta-feira, depois que os resultados dos últimos ensaios clínicos mostraram uma melhora nas possibilidades de sobrevivência graças à vacina. O estudo realizado com 157 participantes mostrou que uma combinação entre o imunizante da Moderna e o medicamento de imunoterapia Keytruda, feito pelo laboratório Merck, reduziu o risco de morte em 49% dos casos. A Moderna também anunciou na segunda-feira o começo de um ensaio de fase 3, a mais avançada, para vacinas de RNA mensageiro contra o câncer de pulmão. A gente vai para um rápido intervalo e na volta falamos sobre 7 doenças associadas às mudanças climáticas que estão preocupando autoridades. E falamos também sobre o carro voador. Pois é, já é realidade aqui no Brasil e o modelo importado está disponível para venda. Depois do intervalo a gente te conta o valor. Não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta com mais notícias desse 1º de janeiro para você. Com as mudanças climáticas significativas que o mundo vem enfrentando, é importante explorar as implicações diretas dessas transformações para a saúde humana. As interações entre o clima e as doenças apresentam desafios crescentes, destacando a necessidade de compreendermos como essas mudanças podem potencializar a propagação de diversas condições patológicas. E por isso, 7 doenças são apontadas como ameaças crescentes à saúde global. Em primeiro lugar, doenças respiratórias. As mudanças climáticas desencadeiam eventos extremos, como ondas de calor, aumentando a concentração de poluentes no ar, condição que propicia o surgimento e a intensificação de rinite, asma e bronquite. Gripe. As oscilações decorrentes das mudanças no clima influenciam diretamente a propagação do vírus influenza. Temperaturas extremas e variações sazonais criam ambientes propícios para a sobrevivência e disseminação do vírus. A concentração de pessoas em locais fechados durante eventos climáticos intensos também facilita a transmissão, tornando a gripe uma ameaça mais relevante nesse contexto. Pneumonia. Ao promoverem variações bruscas de temperatura, as modificações no clima comprometem a imunidade da população, o que favorece a proliferação de agentes infecciosos. A relação entre a imunidade reduzida e a reprodução de patógenos em ambientes instáveis torna essa doença uma das principais causas de mortalidade por doenças infecciosas no mundo todo. Amidalite. A inflamação das amígdalas encontra nas alterações climáticas um terreno propício para seu surgimento. O clima seco resultante dessas mudanças resseca as mucosas, diminuindo a resistência das amígdalas a agentes infecciosos. Essa vulnerabilidade torna a doença mais recorrente em períodos de variações climáticas intensas. Otite. O resfriamento ambiental e as oscilações de temperatura contribuem para a propagação de vírus e bactérias responsáveis pela otite. A falta de umidade associada às mudanças climáticas cria um ambiente propício para complicações como perda parcial de audição. Infecções por vetores. A elevação da temperatura e as alterações nos padrões de chuva criam ambientes ideais para a reprodução de mosquitos, propiciando a disseminação de doenças como dengue, zika e chikungunya. Além disso, outras doenças como malária, febre amarela, filariose e doença de Lyme são sensíveis a diversos aspectos climáticos, como padrões de chuva, temperatura e distribuição geográfica de vetores, ampliando seus impactos e desafiando a saúde pública global. E, por fim, impactos na saúde mental. As transformações no clima também exercem influência nas condições emocionais. A incerteza ambiental, a ocorrência de eventos climáticos extremos e as consequências sociais e econômicas dessas mudanças contribuem para o aumento de casos de depressão e ansiedade. A vulnerabilidade psicológica, muitas vezes negligenciada, representa uma dimensão adicional do impacto das mudanças climáticas na saúde humana. O sonho do carro voador já é uma realidade. E aqui no Brasil está havendo o chamado eVTOL, sigla em inglês para veículo elétrico de pouso e decolagem vertical. Pois é, o modelo disponível no mercado brasileiro é importado, mas várias empresas já investem na fabricação do produto em solo nacional. Vamos conferir juntos na reportagem da Maria Clara Leite. Fãs da animação futurista exibida no Brasil nos anos 80 já devem ter imaginado um dia ter um carro voador. Um sonho que parecia impossível, mas que agora já é realidade em países como China, Estados Unidos e Israel. E logo, logo, esses modelos devem ganhar também
os céus do Brasil. A CAC vai fazer o processo de convalidação da certificação tipo que existe lá, tanto da aeronave quanto do sistema de Cloud System, e aí após essa aprovação da ANAC, aí sim estaria liberado para voar aqui no Brasil. Mesmo ainda sem autorização, o carro voador já começa a ser comercializado por aqui. Este é o primeiro modelo vendido no país. O eHang 216S, importado pela GoHobby, já iniciamos a venda agora no lançamento do dia 12 de dezembro, mais de 14 aeronaves vendidas e esperamos atingir um número ainda bem maior. Os eVTOLs, sigla em inglês para veículos elétricos de pouso e decolagem vertical, são também chamados de drones de passageiros por ter toda a tecnologia dos drones unida às principais características da aviação. No mundo já são vários os modelos fabricados, mais rápidos ou mais lentos, com maior ou menor velocidade e autonomia, número variado de passageiros, com ou sem piloto. O modelo disponível no Brasil, por exemplo, não exige a presença do profissional na aeronave. Para iniciar o voo, o piloto aciona os comandos em solo ou o próprio passageiro programa a decolagem. Porque ele não vai necessitar ter grandes conhecimentos de aviação, não vai precisar ter carteira de piloto de helicóptero, nem carteira de piloto de avião. Ele simplesmente vai dizer de onde ele vai sair, para onde ele vai, e ele vai fazer a área que o eVTOL vai voar. Ele tem tudo na memória, ele vai cumprir o plano que você determinou. Ele vai continuar o voo do jeito que você já fez. Então, não precisa que o piloto esteja em comunicação. O eHang 216S passou por 30 mil horas de voos testes na China, sem incidentes ou acidentes, até receber a certificação tipo. É o que prova toda a segurança do modelo. Essa aeronave ela tem 16 motores e 16 hélices. Ela pode voar com 11 apenas, ou seja, se você perder hélice e perder motor, ela continua voando, por isso que ela tem mais motores. Ela poderia ter sido fabricada com 8, mas ela não teria essa segurança. Além disso, ela conta lá na frente com uma câmera, que a gente chama de FPV, que a pessoa que está controlando o voo em solo pode ver tudo o que está acontecendo. Além de diversos sistemas de segurança, que são aquelas letras que os aviões têm, ADS-B, TCAS, essas coisas assim, todos esses mecanismos de segurança para garantir que ela não vai colidir com nada, que ela está no voo perfeitamente correto, com precisão centimétrica. A velocidade máxima alcançada pelo eHang é de 100 km por hora e a autonomia é de 30 km, com uma carga de bateria. A ideia é que esse tipo de carro voador seja uma alternativa para fugir do trânsito e encurtar distâncias dentro de grandes cidades ou entre municípios vizinhos. Para chegar até esse hangar em Barueri, na Grande São Paulo, saindo da região central da capital paulista, onde fica a RIT TV, a nossa equipe, por exemplo, demorou cerca de 1 hora para percorrer 30 quilômetros. E olha que nós nem pegamos congestionamento hoje. Agora, se fosse para fazer o mesmo percurso aqui com um eVTOL, o tempo gasto seria de aproximadamente 12 minutos. Com o carro voador é possível economizar tempo e dinheiro. É o que garante o representante brasileiro do modelo. Tem 3 coisas na aviação que trazem o custo alto para a operação, que seria combustível, a tripulação e o custo de manutenção. Como a gente tem praticamente todos os motores elétricos, você tem uma redução de peças e de componentes móveis, o que traz uma redução no custo de manutenção num valor realmente considerável às aeronaves tradicionais. E se a gente pegar a tripulação, não precisa mais dela dentro da aeronave, você pode ter ela externamente. Reduz também o custo. O eHang 216S está à venda por $650 mil. Um valor acessível se comparado ao preço de outras aeronaves no país, o que sugere que, num futuro próximo, o espaço aéreo brasileiro seja tomado por um grande número de carros voadores. E a dúvida para muita gente é como tudo isso será controlado. O controle do espaço aéreo dos eVTOLs vão ser feitos da maneira que faz os helicópteros e as aeronaves, como seres humanos mesmo controlando ali o tráfego. Mas em breve, com a quantidade de eVTOLs aumentando, eu imagino que os controles tanto do Brasil quanto do mundo devam utilizar softwares e inteligência artificial para fazer esse controle, para que a gente consiga ter um número maior de aeronaves voando em coordenação perfeita, sem
qualquer acidente. E antes de encerrar, o missionário R.R. Soares tem um recado, uma novidade para dividir com você. Olha só. Meus amigos, tudo bem? Tem uma novidade na praça aí, não sei se já lhe contaram. O que é missionário? Não é fofoca não, é coisa boa. O portal ongrace.com, que é da nossa igreja, mudou de cara agora, mas mudou completamente. Cara, coração, mudou tudo, é novo. É www.ongrace.com. Aí você tem toda a informação da Igreja Internacional da Graça de Deus, do missionário Soares, das campanhas dele, tudo coisa boa. Mensagem de fé de graça. Rede TV em qualquer lugar do mundo que você for, no portal Ongrace, você assiste com qualidade excepcional. Você também tem ali as agendas dos pastores, do missionário, endereço das nossas igrejas, redes sociais da nossa igreja, atendimento ao patrocinador, testemunhos e uma porção de coisas relevantes. Como é que eu faço? ongrace.com. Avise para os seus amigos, compartilhe. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima segunda-feira para você e até mais.